dele. Você sabia que o medo pode alterar o funcionamento da sua memória e até te dar uma super memória? Um estudo feito pela Universidade de Nova York verificou um fenômeno que se chama condicionamento do medo, que envolve as nossas memórias inconscientes. E ele avaliou que os animais conseguem de forma inconsciente associar estímulos do meio com situações de perigo, e esses estímulos passam a se tornar como pistas do que estaria para acontecer. Esse estudo da Universidade de Nova York utilizou ratinhos em gaiolas e funcionava mais ou menos assim. Eles emitiam um som específico e logo depois davam um choque nas patas desses ratinhos. E repetiam o processo algumas vezes. Um som e o choque, o som e o choque. Depois de algumas vezes, só o ato de você emitir o som já fazia o organismo desses ratos responderem da mesma forma como se tivessem recebido o choque. Em outras palavras, o coração aumentava sua frequência, a pressão cardíaca também subia e a liberação de cortisol ia lá para as alturas. O que aconteceu no cérebro desses ratinhos é que as memórias responsáveis pelo som se modificaram completamente, se transformaram em mais intensas e mais estáveis. E você pode estar se perguntando, mas isso é uma coisa tão longe, o que isso significa, o que isso tem a ver a mim? Nós humanos também temos condicionamento do medo. Se você passou por alguma crise, alguma situação muito desconfortável, que teve muito medo quando criança, você pode ter assimilado alguns estímulos desse meio ambiente que, se você encontrar hoje em dia, vão trazer muito medo. Uma criança que, por exemplo, passou um mico muito grande na frente de um público numa apresentação da escola infantil, pode ter desenvolvido um pavor de falar em público. Um outro tópico interessante, a nossa memória consciente também é influenciada pelo medo. Isso porque a área responsável pelo medo tem muitas conexões com a área responsável pela memória. Se você já passou alguma crise, um acidente ou um momento muito emocional, você sabe dizer que se você tiver que contar para alguém como é que foi, a gente costuma lembrar de cada um dos mínimos detalhes, como se fosse um filme passando em frente aos nossos olhos. E por último, pode acontecer que se o evento despertar um medo gigantesco e liberar muito cortisol, esse cortisol se liga ao hipocampo, a parte responsável pela memória, e impede a formação de novas memórias. Aí surgem os brancos das situações de perigo. E você sabe como é que o